Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lincoln Firosman, responsável pelas operações da Latef Consultoria e Treinamento de Luxo para toda a América Latina e Caribe. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que também costuma gerar muitas dúvidas na carreira de milhares de profissionais. Qual a melhor habilidade que define o seu perfil profissional? Polivalente, multicompetente ou híbrido? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Carreira em Alta. Olá pessoal, é sempre muito bom poder estar aqui com vocês no Carreira em Alta, discutindo assuntos que são relevantes e pertinentes à gestão da nossa carreira. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Stories do WhatsApp, para aqueles profissionais que, assim como você, se interessam por conteúdo de qualidade e sempre buscam se atualizar frente às questões que envolvem a gestão do mercado de trabalho, mas sobretudo a gestão da sua própria carreira profissional. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar sobre uma habilidade extremamente importante que muitas vezes gera dúvidas em profissionais quando eles mesmos tentam se definir a respeito de qual skill melhor representa as suas competências ou as suas habilidades profissionais. Então, para a gente poder começar a conversar sobre esse assunto hoje, eu quero te lembrar algumas coisas importantes. Nos últimos anos, em especial nas últimas décadas, o perfil profissional, não só global, mas brasileiro, atravessou muitas mudanças. E isso se dá pela incidência da tecnologia, pelas transformações globais, pela forma como o homem se relaciona com o trabalho, pelas novas modalidades de trabalho que surgiram a partir da tecnologia. Mas todos esses assuntos estão dentro de um grande tema, que é justamente o tema que define o melhor skill ou aquele skill que te representa na gestão da sua carreira profissional. Para a gente começar a fazer um contexto histórico, a gente pode fazer a seguinte análise. Lá no comecinho dos anos 90, era muito comum a gente escutar que um bom profissional era aquele profissional que era polivalente. Se a gente for tentar entender o conceito etimológico da palavra polivalente, a gente divide a palavra ao meio, então poli significa muitos, múltiplos, e aí a gente pode dizer que valente pode ser alguém de muita coragem. Então, quando a gente faz a junção da palavra polivalente, a gente está falando de um profissional que muitas vezes, lá no começo dos anos 90, até o final da década de 90, era reconhecido por ter uma habilidade muito comum a ser o famoso severino, o quebra-galho, né, que nós tanto conhecemos. Então, polivalente, ele foi sempre muito bem visto nas organizações porque era aquele profissional que não detinha um nível de conhecimento técnico específico de especialista na função, mas que sempre estava muito disponível a ajudar a empresa, a área, o seu gestor a encontrar a melhor solução frente a um problema. Um exemplo simples que pode muitas vezes definir isso é que o polivalente ele pode se resumir como aquele profissional que sempre está disponível para ajudar. Mas estar disponível para ajudar não necessariamente significa ter competência para ajudar. São coisas diferentes. Na década de 90, um profissional polivalente sempre era muito bem-vindo justamente por essa habilidade, essa atitude de querer, mesmo não sabendo como fazer, o desejo de tentar fazer. E por muito e muito tempo a gente escutou profissionais da área da gestão do capital humano, recrutadores, selecionadores, normalmente durante os processos seletivos tentar identificar se o seu perfil era um perfil polivalente, ou seja, alguém que não era limitado a uma determinada tarefa e que poderia, quando solicitado, colaborar para que outras tarefas pudessem acontecer, mesmo que você não fosse detentor daquele conhecimento técnico sobre aquela habilidade ou sobre aquela tarefa em específico. Já o profissional multicompetente, também fazendo um exercício etimológico da palavra, quando nós dividimos a palavra ao meio, a gente pode pensar em multi como multiplicidade, como muitas, como muitos,
E o conceito de competente como competências. No início dos anos 2000, até por volta de 2010, 2015, um pouquinho antes, aí tem um intervalo que depende muito de cultura para cultura, era muito comum a gente escutar de gestores de empresas, de áreas que cuidam do capital humano, se nós éramos multicompetentes. E aí, diferente do profissional polivalente que quebra o galho, o multicompetente é diferente, porque ele vai conseguir reunir múltiplas competências para entregar aquilo que o polivalente entregaria, mas com um nível de acerto muito maior. Isso significa que ser multicompetente, de maneira resumida, pode também significar o fato de você ter habilidades diferentes que permitem você entregar uma tarefa que não necessariamente pertence à sua área de atuação, mas com um alto nível de competência. Eu deixo de ser um quebra-galho, eu deixo de ser alguém ali que vai ajudar a, num determinado momento, a solucionar um problema com um baixo nível de conhecimento técnico e passo a ser um profissional reconhecido pelo nível de tecnicidade, ou seja, a capacidade técnica que eu tenho de entregar uma determinada tarefa com alto nível de competência. Portanto, no começo dos anos 2000 até o primeiro decênio dos anos 2000, era muito comum a gente escutar o profissional multicompetente. Mas nós chegamos num momento da nossa sociedade do trabalho em que as transformações são tão dinâmicas, a reprodução do trabalho ela mudou tanto nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, que o conceito de polivalente e multicompetente foi substituído pelo conceito híbrido. E aí vem a minha pergunta. Você já ouviu falar sobre o termo profissional híbrido ou o que ele pode representar na gestão da sua carreira? A gente pode dizer que o conceito de híbrido, do sentido etimológico, diz respeito a animais provenientes de espécies diferentes. No sentido técnico da palavra, se você for buscar lá no dicionário. Mas dentro do universo corporativo, o conceito de hibridez está muito relacionado ao conceito de especialista. Veja, quando a gente olha para o profissional polivalente, o Severino que quebrava um galho. Quando nós olhamos para o profissional multicompetente, aquele que detém níveis de competências mais avançados para a entrega de uma determinada tarefa. Quando nós falamos no conceito híbrido, nós já estamos falando num nível de especialista que mantém uma alta maturidade para uma alta entrega. Isso significa, olhando para o mundo corporativo, que um profissional que detém uma competência híbrida é aquele que transita em assuntos diferentes, em skills diferentes, mas com nível de especialista. O processo híbrido na gestão da carreira de um profissional, ele sempre vai perpassar pela lógica de que aquele profissional que detém esses skills, ele tem aquele nível alto de especialidade em determinados assuntos. Como eu tinha falado para vocês, um exemplo para poder tentar mais ou menos explicar para você como essa é uma competência importante e que parece simples, mas que não é de se adquirir ao longo da sua carreira. Imagina um profissional que ocupa uma cadeira na área de recursos humanos. Então vamos imaginar aqui um gerente de RH. Quando a gente pensa num gerente de RH com habilidades e conceitos híbridos, a gente está dizendo de um profissional que transita com níveis de especialidades diferentes em outras áreas de atuação. Então a gente pode classificar que essas áreas de atuação podem, por exemplo, perpassar pelos conhecimentos relacionados a marketing, por exemplo, a uma alta capacidade e habilidade relacionada às questões financeiras, um profissional que detém um nível de especialidade muito grande em conhecimentos trabalhistas, ou seja, ele consegue discutir com um nível de profundidade e de especialista um assunto que se conversa com a sua área de atuação. Um profissional, por exemplo, que detém gestão de conhecimentos Lean, onde ele consegue olhar para determinadas áreas e produtividade de profissionais e pensar de que maneira essa produtividade e essas áreas podem ser mais assertivas nos seus entregáveis. Portanto, a gente está dizendo que um profissional que ocupa uma cadeira de gerente de RH não é só aquele responsável pela gestão do capital humano. Obviamente que isso é o skill principal e a habilidade principal desse profissional. Mas veja que esse mesmo profissional consegue transitar com níveis de especialidade ou de especialista em outras áreas, tal qual importante a sua área de atuação. Portanto, o conceito híbrido ele vai te dar a possibilidade de olhar para competências diferentes
e a partir da busca do conhecimento teórico, mas sobretudo prático, transitar numa área que muitas vezes não é a sua primeira formação, mas que ao longo da gestão da sua carreira se tornou um conjunto de habilidades que favorecem o desempenho e a sua entrega profissional. Portanto, o polivalente, o que quebra o galho. O multicompetente, aquele que domina competências e habilidades diferentes. O híbrido, aquele que possui um nível de especialista. Veja, quando a gente fala sobre nível de especialista, eu mais uma vez não estou dizendo que você tem que sair correndo, fazendo 4, 5, 6 faculdades ou cursos de pós-graduação. Mas o momento em que você se enxerga sendo um profissional híbrido, você também consegue enxergar a necessidade de ter um nível de conhecimento técnico muito avançado sobre assuntos que se conversam com a sua área de atuação. Daqui para frente, com todas as mudanças tecnológicas, o profissional híbrido certamente vai ser um profissional que se diferenciará no mercado de trabalho justamente pelo nível de alta maturidade e alta assertividade relacionados aos entregáveis que se conversam com a sua área de atuação. Bom, é sobre esse assunto então que eu trouxe para vocês um pouco da diferença entre polivalência, multicompetência e hibridez, para que você possa refletir e a partir disso definir quais são os skills que você tanto precisa buscar na gestão da sua carreira para que você tenha uma visão mais sistêmica de todos os processos que envolvem diretamente ou indiretamente a sua área de atuação. Como sempre, é muito bom poder estar aqui com vocês, trazendo assunto de qualidade e que possa sempre esclarecer dúvidas que eventualmente surjam na gestão da sua carreira. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, faça com que outros profissionais também tenham acesso a assuntos que possam despertar o interesse sobre a gestão da sua carreira profissional. Um grande abraço!